Bom dia, rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Acabei de acordar, quero comentar um pouco para vocês sobre mais assuntos, mais temas, mais raciocínios sobre a revolução dos betas, sobre os arquétipos dos homens, os 4 arquétipos definitivos. Quero trazer hoje para vocês um conteúdo e uma informação que eu considero valiosa para conseguir orientar vocês, direcionar vocês a entenderem melhor sobre a si mesmo, sobre os relacionamentos de um modo geral, qual frame você se encaixa, o comportamento que você está tendo e no que você pode utilizar os conhecimentos da manosfera, não só do meu canal, mas de vários, para você aplicar só o que é positivo na sua vida, né, de acordo com os objetivos que você almeja conquistá-los, tá bom? Então é o seguinte, rapaziada, a evolução dos betas é baseado no quê? Principalmente, vou resumir para vocês, nos full betas, lembra dos 4 arquétipos? Você tem full beta, beta com traços de alfa, alfa com traços de beta e os full alfas, tá? Para os full alfas e até para os alfas com traços de beta, pouco afetou a revolução feminista, pouco interferiu na estratégia sexual deles, não mudou praticamente nada, não teve inverno para os homens, para os full alfas e para os alfas com traços de beta, né? Nós estamos no inverno dos homens, rapaziada, acho que todo mundo concorda com isso, né? No inverno dos betas, vamos chamar assim. Nós estamos no inverno dos betas, nós estamos aí nesse período de escassez dos homens medianos, beleza? Muito por conta do quê? Por conta da libertação das mulheres, do feminismo, ou do que eu chamo de revolução feminista, que foi mais ou menos ali, principalmente eu já falei pela segunda onda feminista, em 60, 60 e pouco, foi o principal que fudeu tudo de vez, entendeu? Meio contraceptivo, mercado de trabalho, não sei o que lá, hipergamia estralando, beleza, a gente já sabe tudo. O beta meio que perdeu acesso, está perdendo acesso à monogamia, por isso tantos homens virgens nos Estados Unidos, quase 30%. A força de trabalho masculina caindo drasticamente com o passar dos anos. Por quê? E sim, rapaziada, pasmem vocês, homens casados têm mais sexo do que homens solteiros. Um dos motivos pelo qual, o principal dado pelo qual os homens hoje tem tantos homens virgens nos Estados Unidos é porque muitos homens solteiros, porque eles não estão casados. Os homens casados têm mais relação, eu sei que vocês vão falar, não é possível, sim, os homens casados têm mais relação sexual do que homens solteiros, isso é pesquisa, beleza? Então o que acontece é que os betas começaram a perder acesso às mulheres, à monogamia principalmente, né? E aí o que acontece é o seguinte, aquilo que eu falo, é a revolução. Eles têm reivindicações, que eu subi no vídeo anterior para vocês, agora há pouco, tá? Quais são as principais reivindicações? Tá lá destacada, por exemplo, sem monogamia para mãe solteira, sem monogamia para mulher mais velha, mulher após parede, sem monogamia para mulher promíscua, só mulheres virtuosas e principalmente as virgens devem ter acesso à monogamia, entre outras coisas que eles colocam, você não vai usufruir da minha atenção não sexual se você não me der atenção sexual, porque o alfa era isso. Lembra do exemplo do restaurante que eu falei? O que rola, né? Os betas, começou a chegar uma hora que os betas entravam na fila do restaurante, ficava mocota para almoçar, pagava para almoçar, não conseguia comer nada e ia embora de barriga vazia. Pegava a fila, pagava e ia embora sem comer nada. E aí eles começaram graças à manosfera, eles começaram a descobrir, entendeu? Na manosfera, que muitos alfas estavam entrando no restaurante sem pegar fila, comendo, sem pagar nada, indo embora de barriga cheia. Aí os beta falou, nossa, velho, que é isso, meu? Eu não quero isso daí não, cara, tá louco, não, isso daí não tá certo, eu quero almoçar de graça também. Se você vai no restaurante, rapaziada, que acontece isso com você, e você vê várias pessoas comendo de graça, você não vai querer mais pagar para almoçar. Eu tenho certeza, é isso que tá rolando com os betas. Eu não quero mais pagar para almoçar, chefe. E aí isso faz parte da revolução deles, entendeu? Principalmente os betas com traços de alfa e os full betas. A maioria dos caras que acompanham esse conteúdo, rapaziada, são full betas ou betas com traços de alfa, beleza? E o que é, assim, é um problema, cara, é que dentro dessa revolução, o que eles preferem é o tipo de conteúdo, entendeu? Que incentive eles nessa revolução e tal, que é como se fosse aquele looping de você ficar só reclamando de mulher e atacando mulher e tal, entendeu? Que eu não acho isso interessante. O que eu prefiro trazer aqui pra vocês, de certa forma, é ensinar vocês a se alfalizar. E principalmente pegar os caras que são full beta ou pegar os caras que são beta com traços de alfa e ajudá-los a alfalizarem-se, para que eles vão subindo aí de categoria no patamar. Como ele destaca no livro dele, os full betas normalmente serão, eu vou destacar para vocês provavelmente quais são as características dos full betas e se você se enquadra, beleza? Vamos lá. Primeiro, argumento não. Primeiro é reivindicação, digamos assim, seria uma forma de reivindicação também, né? Argumento de um full beta, pensamento de um full beta, só mulher virgem merece monogamia, entendeu? Se você pensa, tô colocando esses tópicos aqui para diagnosticar se você é um full beta, se você se enquadra, para ajudar você a entender
onde você se encaixa, para onde você pode ir, beleza? Essa é a ideia, por isso que eu tô abordando esses tópicos agora. É o seguinte, cara, só mulher virgem merece monogamia, beleza? Se você pensa que só mulher virgem merece monogamia, provavelmente você é um full beta, tá? Nenhuma M-Sol merece relacionamento. Se você acha que não é possível para nenhum... Eu faço a separação de mãe solteira, falei solteira mãe, falei sobre mãe divorciada, falei sobre mãe separada. Eu não coloco todas as mães solteiras, que basicamente todas as mães que não têm um marido e têm filhos são solteiras, né? Mas não pelo mesmo motivo. Nem toda mulher foi golpista, nem toda mulher nem toda mulher engravidou irresponsavelmente. Tem mulheres que elas tiveram um relacionamento normal, engravidaram do cara, se separou, por culpa do cara às vezes, ou por entendimento deles. Entendeu? Não quer dizer que ela foi um demônio e foi um monstro e destruiu o relacionamento. Não, às vezes acontece, de que às vezes o cara foi filho da puta, se separou e ela tem um filho. E a criança tem um pai. Eu não coloco eu não coloco todas as mães solteiras no mesmo balaio de gato. Se você acha, por exemplo, que nenhuma M-Sol merece monogamia, provavelmente, e pra você não faz diferença, provavelmente você é um full beta, beleza? Outro tópico. Mulher mais velha. Se você acha que teve um cara que ele comentou 29 anos é velha, 30 é velha, entendeu? Se você tem essa mentalidade de que mulher com 30 anos, 35, 38, não merece monogamia principalmente, ou é velha demais, provavelmente você é um full beta, se você pensa dessa forma, beleza? Tudo isso faz parte da revolução dos betas, viu, rapaziada? Tudo isso que eu tô falando, eu subi no vídeo agora há pouco. Mãe solteira não merece monogamia, mulher pós-parede, mulher mais velha não merece monogamia, mulher mais velha com filho, então, mãe solteira, essa daí vai ficar na sarjeta. Número 4. Se você acha também que a mulher, por exemplo, teve 1, 2, 3 relacionamentos, namorados, ela não merece monogamia também, não é possível, porque ela foi imprimida por esse cara, tal, provavelmente você é um full beta também. O que mais? Você é um incel. Se você é um incel, se você não transa com ninguém, você provavelmente é um full beta também. Basicamente, rapaziada, onde eu quero chegar agora, vocês vão entender. O full beta, ele tem essas intolerâncias, normalmente, beleza? E teoricamente, pela minha observação, ele tem essas intolerâncias, ele é mais radical dessa forma. Por quê, rapaziada? Porque ele tem mínimas ou precárias habilidades de impressão. Quanto mais beta você é, menores serão as suas habilidades de gerar impressão numa mulher ou impressão por cima de impressão. Entendeu? Porque a impressão, por que o homem... O sonho dos homens é aprender como gerar impressão na mulher, entendeu? Isso é que todos os homens queriam, cara. Ser o mais alfa possível para impressionar uma mulher. Impressionar não, imprimir uma mulher. Imprimir, o que significa o quê? Que aquela mulher, você marcou ela. A gente sabe que é impressão, vocês sabem, não preciso explicar aqui o conceito, né? Vocês sabem muito bem do que se trata, né? Marcar território, tanto faz. Todo homem faz isso, né? É da natureza do homem marcar território na mulher, entendeu? Porque justamente para ele garantir que ele vai passar a genética dele adiante com aquela fêmea, tá bom? Então sim... O que os homens querem é gerar impressão nas mulheres. Se houvesse um curso sobre como gerar impressão nas mulheres, ia vender pra caralho. Então é o que eu tô dizendo pra você, velho. O cara que pensa, por exemplo, que só mulher virgem merece monogamia, provavelmente esse cara é um full beta, porque ele transou com outro cara, pra ele já não serve mais, cara, porque ele não confia tanto nas habilidades de impressão que ele tem por cima daquela mulher. Quanto menos alfa você é, normalmente, mais julgador você será, mais judgmental você será com as mulheres. Lembra do Blue Pill que eu falei, que ele julga a mulher? A mulher que fala que faz sexo no primeiro encontro, por exemplo, ele julga. Outra característica, se você acha que a mulher que transa no primeiro encontro também já não serve para relacionamento, provavelmente você se enquadra num full beta também. Você não confia tanto nas suas habilidades de impressão, entendeu? O full alpha, cara, ele não tá nem aí. Por quê? Por que o Alan pensa dessa forma? Eu considero que o Alan é o full alpha, não agora, mas que ele já foi. Se é uma jogada dele dizer isso, não sei, tá bom? Mas faz sentido. Por exemplo... O que ele fala é o seguinte, que não importa se a mulher teve 80 parceiros sexuais pra ele, tá? Pra mim importa, não só pela questão da impressão, mas também pela questão que todo mundo, ficou com a sua mulher, vai ficar falando a respeito. Então não é só a impressão, só o vínculo emocional também, entendeu? É sim a opinião social, velho. A gente vive em sociedade, entendeu? Eu quero que se dane. Mas é preconceito das pessoas, você não pode se importar. Na realidade, do dia a dia não é assim, velho. Na realidade do dia a dia não é assim, você não vai sair de casa, as pessoas não saem de casa, entendeu? Vestindo a roupa que elas querem, falando as coisas que elas querem, porque todo mundo se importa com a opinião pública, e é o certo. Nós vivemos em sociedade, não tem o que fazer. Então sim, eu me importo com a opinião pública. Aparentemente o Alan não, né? A impressão é discutível, mas então, esse tópico da impressão, por quê? Porque o full alpha, ele gera impressão por cima das impressões, é assim que ele pensa. Não interessa pra mim se ela teve 80 homens, o Alan na cabeça dele. Não interessa pra mim se ela se relacionou com 50, 80 homens. Eu imprimo por cima de todas as impressões que ela teve.
porque eu sou um full alfa. Quanto mais alfa você é, quanto mais você se alfaliza, mais você desenvolve suas habilidades de imprimir uma mulher, entendeu? Por isso que a minha proposta também é de você, homem, se alfalizar mais. Quando você pensa assim, irmão, de maneira muito radical, cara, isso só indica, cara, que você é um full beta. Se você acha que você não precisa se alfalizar ou se desenvolver mais, é um direito seu. Eu não concordo. Eu não acho que você deve permanecer nesse looping betalizador, entendeu? Eu não acho que é interessante para nenhum homem. Porque o alfa é o cara que usufruiu disso, entendeu? E o alfa sabe, o full alfa ele sabe, eu não tô dizendo que eu sou, eu vou até me dizer onde eu enquadro. O full alfa ele sabe, cara, que a diferença entre a mulher promíscua, para ele toda mulher tem potencial em ser promíscua. Toda mulher tem potencial. Existem mulheres que são e que não são, sim, mas toda mulher tem potencial. Toda mulher tem uma promíscua adormecida dentro dela, que desperta às vezes só com um homem específico. Ele sabe disso, porque ele teve relação com várias mulheres. E para ele não faz diferença o número de parceiros que ela teve, porque ele considera que ele é alfa o suficiente para imprimir as impressões que ela tomou, e 2, porque ele teve também muitas relações e muitas parceiras. Então, você teve 80, eu tive 120 parceiras. Pro beta não é assim. Por isso, de um full beta. Por isso que ele comenta no livro dele, cara, que normalmente os full betas irão se dar melhor com as mulheres virgens. Porque o nível de impressão delas é pequeno. Tá? Eu não tô falando de sexo aqui, parece, entendeu? É associado também. Tá? Mas o nível de impressão delas é pequeno, entendeu? A mulher virgem, né? Então, pro beta, cara, o nível de impressão... Porra, é difícil explicar, mas o mecanismo dele para imprimir essa mulher também não é tão largo, então funciona na mulher virgem. Se ela já teve uma impressão um pouquinho maior, se ela já se alfalizou um pouquinho, foi alfalizada já um pouquinho, pro beta não funciona, cara. Que é você querer colocar uma caneta num buraco de poço, entendeu? Fez sentido o que eu quis dizer? Então é o que eu tô explicando para vocês, tá? É isso que rola. Eu não tenho esse nível de impressão toda, essa capacidade toda de imprimir uma mulher como um alfa tem, mas eu também não sou tão precário como um full beta. Eu acho que eu tô no range ali de beta com traços de alfa, no meio do beta com traços de alfa e do alfa com traços de beta. Acho que eu tô no meio dos dois, beleza? Mas essa é a minha explicação para vocês, então assim, cara, é o que eu tô dizendo. E como eu falei, pro beta não dá certo, porque ele não teve essa abundância toda sexual que um full alfa teve. Full alfa se relacionou com 50, 80, 100, 120, 200 mulheres na vida dele, dependendo da idade. O full beta se relacionou com 2, 3, 1, 4, e aí ele vai se relacionar com uma mulher que já se relacionou com 80, depois que ele tá mais velho, que é a história da loja de chocolate. Não é justo mesmo. O alfa, ele era o cara que estava dentro da loja de chocolate e as mulheres estavam experimentando ele, entendeu? Então para ele teve acesso à loja de chocolate, para ele não é injusto. Por isso que é diferente. Você teve relação sexual com vários homens? Tá tudo certo, eu tive com várias mulheres, cara. Ele também aproveitou a abundância sexual dele, beleza? Um abraço.